Olá, seja bem-vindo ao programa Traduzindo o Direito, o seu momento informativo para aqueles que se interessam pelos assuntos jurídicos do dia a dia. Eu sou o Lai, seu apresentador de hoje, e junto comigo está o Vini. Tudo bem, Vini? Olá, eu sou o Vini e hoje temos um tema muito interessante para conversar com o nosso colega e amigo Renan de Quintal, que é sobre o pacto antinupcial e qual as suas repercussões no dia a dia da vida do casal. Com você, Renan de Quintal, uma referência quando o assunto é direito de família. Renan, seja muito bem-vindo ao podcast. Olá, olá, Lai, olá, Vini, olá, ouvintes. É um prazer estar aqui participando desse projeto tão bacana aí de vocês e trazendo um pouco, então, desse direito que a gente às vezes vê só nos tribunais, mas a gente consegue levar para a população aí, para que eles consigam entender e, como diz o nome do podcast, né, traduzir esse direito aí que às vezes fica tão difícil para a população. Obrigado, Renan. E antes da gente entrar para o tema do nosso podcast, com perguntas sobre o assunto, as dúvidas mais comuns, você poderia traduzir para o nosso ouvinte, de uma forma simples, o que é um pacto antinupcial? William, vamos lá. Eu gosto sempre de falar que o pacto, como o nome próprio do nome já diz, pacto antinupcial, então ele antecede o casamento. Para as pessoas poderem entender, para o mundo do direito, o casamento ele nada mais é do que um contrato muito importante, inclusive, e que as pessoas muitas vezes acabam se preocupando mais com o bolo, mais com a festa e esquecendo da relação jurídica que existe ali. Quando a gente fala então desse pacto antinupcial, é uma permissão que a legislação dá para os noivos de construírem um regime, principalmente no âmbito patrimonial, depois a gente pode explicar um pouquinho melhor, mas ou seja, naquilo que dispõe sobre os bens deles, os bens que eles têm antes, os bens que eles vão ter depois, como eles querem conduzir isso? Caso eles venham se divorciar, caso eles venham a falecer, esse é um tema bastante delicado, mas que já existe entendimento de que é possível colocar ali. Então é uma autorização que a lei dá para que os noivos falam assim, olha, vamos casar? Vamos, mas vamos planejar como que vai funcionar? Eu costumo sempre te fazer uma referência com o contrato de uma empresa. Quando a sociedade de uma empresa nasce, eles fazem um contrato onde eles expõem. A empresa vai ter a sede em tal lugar, vai ter o seu nome X, o sócio X com tantas cotas, o outro com tantas cotas, e eles vão dispondo. E o pacto antinupcial é mais ou menos isso. É uma permissão que a lei dá. Só costumo lembrar que muitos pessoas falam assim, poxa, eu casei e não fiz um pacto. Pela lei, o pacto ele só é obrigatório se você não escolheu aquele regime que a lei escolheu para você, que é o regime da comunhão parcial de bens. Se você escolheu esse regime, ou se no dia lá você falou, pode ser esse mesmo, o pacto não é necessário. Mas você perdeu uma oportunidade ali de poder criar algo, né? E aí a lei já vai dispor. Então é isso, é um contrato que os noivos fazem para reger principalmente temas patrimoniais que eles vão ter durante o casamento. E por que os casais deveriam considerar fazer esse pacto antes do casamento? Qual que é o aconselhamento para procurar esse pacto antes do casamento? Porque é muito comum, quando os casais são mais novos, que esse patrimônio não existe. Ele é simplesmente um virtual ou um sonho, né? Então, muitos deles pensam assim, a gente já não tem nada, para que a gente vai fazer? Mas seria interessante esclarecer a importância disso, mesmo que considere que isso só vai ser útil no futuro. Porque no mundo jurídico, nós aqui sabemos, aqui trabalhamos com isso diariamente, a gente pergunta, para que serve o contrato? Na prática, o contrato serve quando dá um problema. Porque quando ele é executado bonitinho, ninguém vai lá na gaveta pegar o contrato e ver, deixa eu ver esse contrato aqui para ver se está tudo bem. Só busca mesmo, quando tem alguma coisa errada, vamos ver o que o contrato fala, né? Então acho que seria nesse sentido que eu acho que o ouvinte gostaria de saber mais detalhes a respeito desse pacto antinupcial, se puder esclarecer. Não, perfeito, Lai, vamos lá. Aí, principal, é muito bom isso que você falou, porque a frase que a gente sempre coloca, né, quando vai se falar de contratos, é que contratos são feitos em tempos de paz para serem usados em tempos de guerra, né? O pacto antinupcial, e aqui é sempre importante lembrar, eu até tenho um artigo sobre isso, que foi bastante difundido aí numa época, que eu falava assim, vamos planejar o divórcio. E as pessoas às vezes colocam essa pergunta pra mim lá, poxa, mas a gente não tem nada, por que a gente vai falar sobre isso? Parece um tema tão delicado, estamos começando uma vida, já começa a falar sobre um eventual divórcio. Mas aqui temos duas respostas para isso. Primeiro que o pacto, ele não é só para questões patrimoniais.
como eu falei anteriormente, ele também pode reger questões existenciais das pessoas. Então, por exemplo, uma cláusula que é muito comum e que hoje tem sido aceita, né, pela justiça inclusive, é, por exemplo, olha, o casal vai decidir que eles não vão precisar coabitar. E eles querem colocar isso ali, para que amanhã não tenha nenhuma exigência assim dessa forma. Ou, por exemplo, uma que dá muita repercussão, queremos discutir que em eventual traição eu tenho um dano moral já pré-fixado de 70, 100 mil reais. Então o pacto ele não é somente para questões patrimoniais, eles podem dispor sobre questões existenciais. O que o Código Civil prevê é que eles não podem dispor contra a lei, ou seja, nada que o Código Civil coloque ali não pode. Então, por exemplo, que em caso de traição eu vou pagar com um fígado meu. Isso não pode, o Código Civil proíbe, coisas assim não são permitidas. Mas outras formas de situação estão ali previstas. Até algumas discussões já começa a se ganhar muito, e aqui vai um ponto importante, e o pacto vem ganhando relevância, é que o pacto, ele nada mais é do que, como eu falei antes, a autonomia do casal. Eles podem criar algo. E aí a justiça já tem aceitado que, por exemplo, vamos delimitar quantos filhos vamos ter. Isso também pode ser colocado no pacto. Existem divergências ainda, mas isso já cada vez mais vem ganhando relevância. Então, como ele só não fala sobre, como ele não é só sobre patrimônio, eu não vejo por que não falar sobre o pacto antes, mesmo que vocês não tenham nenhum patrimônio. E mesmo que a gente fale sobre patrimônio, aqui vai o segundo ponto. Ok que vocês não têm nada hoje, mas vocês concordam que, se vocês usarem, por exemplo, o regime da comunhão parcial de bens, que é aquele regime que, para as pessoas entenderem, o regime da comunhão parcial é aquele que, se você for casar e não falar para ninguém que você quer outro regime, ele vai ser o escolhido. É o que a lei diz. E o que esse regime diz? Que a partir do momento que você casou, tudo que você e sua esposa adquiriram, ou seu marido no caso, adquiriram onerosamente, tudo que vocês compraram é metade de cada um, mesmo que fique no nome só de um. Isso não importa. Mas vocês podem falar assim, puxa vida, mas eu quero colocar aqui que se eu comprar, por exemplo, uma bicicleta ou um carro importado, isso eu não quero que fique para ela, porque se um dia a gente divorciar, eu quero que fique para mim. E eu vou pagar com o meu dinheiro. Puxa, você pode colocar isso lá. Uma outra alternativa, e eu nem vou entrar em detalhes maiores patrimoniais, mas só para ficar bem claro. Uma outra alternativa. Nós não queremos, por exemplo, que numa eventual separação, no eventual divórcio, todos os bens que a gente construiu fique só 50%, a gente quer ficar desigual. Então vocês podem conversar e construir isso. E aí você faz o que a gente chama de regime híbrido. Você não pega o que a lei decidiu para você, vocês criam algo. Então isso vai além só do patrimônio. Não temos nada, então a gente não tem o que proteger. Tem muito o que proteger. Vocês vão construir algo junto e é muito bacana. E aqui eu faço de novo a analogia com uma empresa. A empresa quando começa, ela não tem nada. Muitas vezes é só um sonho. E as pessoas vão criando. Mas e se lá na frente? Então é a mesma coisa aqui. Então portanto, por isso que eu acho tão importante trazer esse tema, porque no ambiente do direito das famílias, a gente ainda passa por isso, mas eu acho que isso vem cada vez mais crescendo e vem mudando o pensamento das pessoas. A gente já vê isso nas sucessões. Sucessões é o inventário, é quando alguém falece, que é as pessoas poderem decidir sobre a sua vida, até mesmo nisso. A gente passou por alguns momentos aí durante o direito em si, né, que a gente não podia fazer muita coisa. O casal, ele casava, tinha aquele regime, era daquele jeito, assim como nas sucessões. E isso vem mudando, e as pessoas começam a poder olhar e falar, puxa vida, eu quero que seja dessa forma se a gente se divorciar, eu quero que a gente tenha tantos filhos, eu quero que isso esteja ali, eu quero colocar uma multa para isso. Então você começa a poder conversar com o seu marido, com a sua esposa, sobre como você vai querer que seja. E eu acho que esse é o grande ponto, é a autonomia das pessoas, é a vontade delas estar acima de tudo e poder estar ali. Só deixo uma ressalva que, como eu falei, é sempre importante lembrar que tem algumas regras, e é importante por isso que vocês até tenham um conselho de um advogado. Sugiro sempre isso, porque não é necessário advogado para fazer um pacto, né? Mas é muito importante que, uma vez que você vai fazer, você consulte um advogado para explicar, para que ele possa explicar todas essas situações. Então eu acho que o grande ganho, independente da questão patrimonial, é isso, é elas poderem escolher diversas situações que elas podem pensar e falar, puxa, eu quero que seja assim. Em linhas gerais, a gente pode dizer que a principal importância do pacto, então, é o respeito à sua vontade, a autonomia da vontade privada. Porque quando você não decide, a lei vai decidir por você. Então, quando você tem uma intimidade, proximidade com o seu companheiro ou com a sua companheira e conversa, vocês vão ser os protagonistas do rumo da sua vida. Vão decidir muito além de questões patrimoniais.
Então, por isso que é bom trazer esse tipo de assunto para o podcast, que a gente vai eliminando um pouco. Às vezes as pessoas têm um pouco de receio, um pouco de tabu. Às vezes fala, olha, eu tô começando um relacionamento, um casamento e já vou dispor sobre isso, né? Mas o pacto não é só sobre patrimônio, é a vida do casal que está começando a construir e evita grandes problemas. Então, se você quer ter respeitado a sua autonomia, a sua vontade, então faça um pacto, procura um profissional da sua confiança e faça o pacto, né? Deixa eu abrir um parênteses aqui, aproveitando. Acho que seria interessante falar um pouco do regime. Se puder falar brevemente, quais são os regimes? Isso. O que isso influencia no patrimônio? Perfeito. Vamos lá, Lai. Até, né, para ficar bem claro, o pacto antinupcial, quando a gente fala dele, a gente tem que dar um passo atrás e falar do casamento. Uhum. E o casamento, inclusive, legalmente, se você faz um pacto e não casa, ele nem sequer não vale, ele é nulo, né? Então, quando a gente fala do casamento, a lei dispõe de 4 regimes. O que são regimes, né, para as pessoas entenderem? Nada mais são do que, como eu falei que o casamento é um contrato, a lei fala assim, olha, como vocês estão juntando, como vocês estão se casando, eu vou colocar aqui para vocês 4 modelos de como o patrimônio de vocês vai funcionar, como ele vai controlar esse patrimônio de vocês. O primeiro deles, o mais comum, é o comunhão parcial, que desde a lei do divórcio de 77, enfim, ele é o padrão. Então é aquilo que eu falei, se vocês não escolherem, se vocês não quiserem discutir nada, a lei vai falar, esse é o regime. Ele chama regime da comunhão parcial de bens. E o que ela dispõe de forma bem simples? Que tudo que vocês têm antes de casar é bem particular, é só seu. E o que vocês construírem depois, e eu falo construírem porque você vai ter que construir no sentido de comprar, adquirir onerosamente, como a lei diz, ou seja, vocês compram aquilo, vai ser metade de cada um. Basicamente é isso, tá? É para facilitar para o ouvinte. Com relação ao segundo regime, é o comunhão universal. Esse é aquele que a lei fala, a partir de hoje vocês têm um patrimônio só. Tudo que vocês tinham antes, tudo que vocês tiverem depois, tudo isso é uma coisa só. Inclusive bens hereditários. A sucessão tem regras específicas, tá? Então, quando a pessoa falece, aí a gente fala que, assim, o regime de bens, ele vale para o divórcio. Quando a gente fala de falecimento, aí a gente vai para o regime das sucessões. Então, por exemplo, a comunhão universal, o cônjuge, que é o marido ou a mulher, ele já não vai, ele não concorre nos bens, porque ele já vai receber metade de tudo. Sim. Tá? Mas eu digo assim, no regime de comunhão universal, inclusive os bens que vierem a ser recebidos. Não, perfeito. Do pai ou da mãe, o casal também vai partilhar isso. Exatamente, você vira herdeiro de tudo. É um regime que até eu brinco, né? A gente universal, né? O nome já diz. Exatamente. Ele é tudo nosso. É tudo nosso. Agora é tudo nosso. E eu até brinco que, imagina que você vai casar e você tem lá no seu nome 3 fazendas. Você casou pelo regime da comunhão universal. No outro dia, por mais que não esteja o nome da sua esposa, do seu marido lá na matrícula, ele pode ir lá e falar, eu tenho metade dessa fazenda aqui também. Então esse que é o grande ponto desse regime aqui. Ele inclusive foi por muitos anos, né, o regime principal, até a lei de 77, mas hoje ele só se as pessoas quiserem esse regime. Tá? Então esse é o segundo, comunhão universal, bem como você colocou, tudo é de todos. É o segundo mais comum. É o segundo mais comum. Hoje é o parcial, o segundo mais comum. Exatamente. Depois nós temos o regime da separação de bens, e aqui nós temos uma divisão, para facilitar. A separação de bens, ela tem a obrigatória, que é uma que a própria lei dispõe, que são, por exemplo, aqueles que têm mais de 70 anos, aqueles que quando divorciaram ainda não fizeram a partilha. A lei prevê algumas situações, então obrigatoriamente eles têm que usar esse regime. E o da convencional, que é quando eles querem que usar esse regime. Eu não preciso, a lei não me impõe, eu poderia usar o comunhão universal, poderia ser comunhão parcial, mas eu quero uma separação. E esse, em miúdos, basicamente o que é meu antes é meu e depois é nosso, com uma exceção. O Supremo Tribunal Federal, né, o STF, já disse, né, que nesse regime da separação, aqueles bens que as pessoas comprarem juntos, por mais que seja uma separação, eles deverão ser partilhados. Mas entra em condomínio ou partilha de 50%? É em partilha de 50%, tá? Exceto se houver ali uma demonstração de que foi muito mais. Se vocês não conseguirem provar,
é dos dois e aí 50%. Mas se ambos provarem que teve esforço e se houver uma divergência, aí vai verificar essa divergência de patrimônio. Renan, aproveitando também, esse esforço, eu não lembro desse precedente, eu acabei vendo também já do STF, se quando ele fala esforço, é só dinheiro ou é o esforço, por exemplo, a mulher que contribui em casa, cuidando da casa, dos filhos? O Código Civil fala que o esforço não é só o dinheiro, é o esforço moral, espiritual, né? e tudo mais, né? Então isso se aplica nessa questão da separação total? Sim, se aplica e na verdade essa é uma tendência não só nesse caso específico, tá? A gente tem visto a justiça, né, cada vez mais lembrando e valorizando o trabalho muitas vezes que é feito muitas vezes pela mulher, né? Do doméstico, a gente fala, cuidar dos filhos, ficar em casa cuidando do lar e tudo. Então, assim, essa é uma discussão que existe muito grande quanto a isso, mas que, quando se demonstrado que, olha, o patrimônio foi construído pelo marido, que foi quem trabalhou, mas a mulher ficou cuidando dos filhos, cuidando da casa, e isso também é trabalho, né? Para quem sabe, quem tem filho sabe como isso também não é fácil, isso também é uma forma de demonstração, e já existem decisões da justiça concedendo para essas mulheres ou para esses homens, independente do sexo ali, direito à participação. Tá? Interessante, eu achava que essa questão já estava pacificada, que não interessa, não é uma questão financeira. O casal está ali junto, convivendo, isso já é o esforço comum. Eu tinha a impressão de que isso já era pacificado. Não, independente se um deles fica em casa cuidando do lar ou não. Então significa que muita gente permanece discutindo isso ainda. Sim, ainda existe essa discussão grande. Claro que agora já, vamos dizer assim, muito, muito grande, já as decisões judiciais já estão cada vez mais reconhecendo isso. E aqui até fazendo um gancho então com o pacto, é possível inclusive no pacto, e isso falo por experiência própria, nós já fizemos um pacto em que o casal decidiu que a mulher então abriria a mão da sua carreira profissional, porque era desejo dos dois terem 4 filhos, e eles sabiam que eles iam precisar ali de uma situação que a mulher ia ficar mais em casa cuidando, então eles colocaram no pacto que eles decidiram conjuntamente que ela abriria a mão e que ela seria responsável pela criação enquanto ele faria tudo isso, e que em eventual divórcio, independente de situações, estaria registrado que eles combinaram isso. E isso é para quê? Para afastar até uma situação como você colocou aqui, de que, puxa vida, mas ela ficou cuidando, mas o quanto isso representa? Ali, no pacto, eles resolveram essa discussão. Estamos combinando isso e que esse esforço está registrado e que ele vai valer para uma eventual partilha, afastando a possibilidade de uma interpretação judicial diferente ou algo do tipo. Tem uma pensão, né? A pensão alimentícia também, ela tem algumas discussões, tá lá. Existem pessoas que falam que guarda alimentos, mas existe, como eu falei para você, a tendência cada vez mais as pessoas colocarem. A gente vai falar um pouquinho mais depois, mas assim, como existem algumas questões que são discutidas, por isso que eu falo da importância do advogado. Porque às vezes você fala, olha, eu vou colocar, mas existe ainda uma certa resistência. Mas a pensão já existe. O problema da pensão no pacto é que, como ele deriva da situação momentânea das pessoas, eu posso às vezes falar assim, olha, em caso de divórcio eu vou pagar uma pensão para você. Mas se no dia do divórcio eu praticamente não tiver condições de pagar? Então essa situação às vezes pode se mudar no decorrer do tempo, e por isso que a pensão às vezes ela fica ali, mas ela pode não ser aplicável naquele momento. Mas existe a possibilidade, tá? Eu não retiro vejo essa. a possibilidade e como é natural de toda pensão, se a situação mudou, que faça uma revisão. Que faça uma revisão, veja um valor que fica ali adequado, enfim. Então, esses seriam os regimes, né? Existe um quarto, só para a gente completar aqui, que é a participação final nos aquestos. Esse é bem raro. Esse é raro, a gente nem fala tanto sobre ele, mas assim, até para facilitar pro ouvinte, né? Ele é basicamente a comunhão parcial. É aquele que quando você casa, você tem aqueles bens, e depois que casa, os aquestos seriam aquilo que vocês adquiriram durante o casamento vai ser partilhado. É muito próximo daquele, ele tem consequências na sucessão, que é no inventário. No dia a dia do divórcio é muito pequena. É o tal aquele que guardou recibo, né? Exatamente. Então, assim, ele é praticamente nulo, assim, quase ninguém se utiliza dele. Então, mas nós temos esses 4, que é, então, lembrando para os ouvintes, a separação, a comunhão parcial de bens, a comunhão universal, a separação de bens, que aí pode ser obrigatória da lei ou a convencional escolhida pelas partes, e a participação final nos aquestos. Falando do pacto, tirando a comunhão parcial e tirando a separação obrigatória, todos os outros precisam de pacto.
Se vocês falarem assim, eu quero a comunhão universal, eu quero a separação convencional, eu quero afinal das contas vai precisar de um pacto, tá? A lei dispõe que na comunhão parcial, aquela que a lei te impõe, não precisa, e na separação obrigatória também não, porque a lei está te impondo, então também não é necessário. Beleza, fechando então esse parênteses aí, eu queria fazer mais uma pergunta, sem entrar no próximo tópico, mas é o seguinte, o pacto que é feito, mas o casamento não é levado a cabo, ele é nulo, anulável, ou, por exemplo, numa situação concreta de união estável, existe a possibilidade de um reconhecimento? Perfeito. Vamos lá. Se a gente for levar para a questão jurídica mesmo... Mas acho que é interessante. União estável é quando o casal, de fato, é um casal reconhecido pela sociedade, tem conta conjunta, já misturou todo o patrimônio, né? Não é só uma questão de tempo, mas é uma questão de tempo, de reconhecimento pelos seus pares, pela sociedade, de que é um casal como se casados fossem, né? Só para deixar esclarecido aqui para o nosso ouvinte. Mas e aí? Feito o pacto antinupcial. Não levou a cabo a formalização do casamento, mas é um casal. E aí? Como a gente falou, né? Existe até uma situação aqui importante, que se a gente for levar para a questão do direito lá, seria no requisito de existência. O pacto antinupcial, que não é precedido por um casamento, né? Ou seja, você faz o pacto para as pessoas entenderem. O pacto tem que ser feito num tabelionato de notas, num cartório, né? Você vai lá e fala, eu quero fazer um pacto. Não, como eu falei, não é necessário um advogado, você vai lá e faz. E aí até entra muitas vezes o tabelião falando, olha, isso pode, isso não pode, isso aqui lá. Os advogados muitas vezes têm que ir lá explicar e tal, para conseguir construir, porque ele tem uma liberdade de fazer. E aí vai até dentro do que o que não é proibido em lei, exatamente, entre particulares, é perfeitamente possível. Depois a gente pode até entrar num tema ali bem bacana sobre sucessão, que tem uma cláusula muito legal para colocar, mas que muitos tabeliães ainda têm resistências. Então você foi lá, fez essa escritura, você inicia depois os procedimentos para o casamento, os proclamas e tudo mais. Ah, mas eu não fiz. Para o mundo jurídico, sequer existe aquele documento. Ele não tem nenhuma validade, ele não vai ter fim de existência. Para facilitar para os ouvintes entenderem, esse documento não tem validade nenhuma, tá? Ele nem existiria para o mundo jurídico. Para fins de união estável, existe divergência muito grande, e até aqui na UEL, no mestrado, eu já tive alguns embates com uma professora aqui, no bom sentido, né? Que as pessoas falam assim, não existe pacto antinupcial para união estável. Pacto é para casamento. Então, assim, se você vai fazer uma união estável e você vai fazer essa formalidade, lembrando que a união estável não precisa de nenhum documento. Você pode estar em união estável sem ter documentos. Porque a ideia da união estável é justamente a lei falando que, olha, se você tiver com esses requisitos preenchidos, como você bem colocou lá, são um casal na prática, mas nunca casaram, vocês estão então em união estável, para fins jurídicos, os mesmos efeitos de um casamento, com o regime da comunhão parcial de bens. Esse é o regime para quem está na união estável e não fez papel nada. Mas muitas vezes o casal fala, olha, eu quero continuar na união estável, eu não quero casar. Posso fazer um contrato, posso fazer uma escritura e lá dispor como fosse um pacto? Pode, não tem nenhum problema. Se vai chamar de pacto, se vai chamar de contrato, não tem nenhum problema, a nomenclatura pouco importa. Mas eu entendo que seria inclusive possível, mas há doutrinadores, há pessoas que estudam o direito que entendem que sequer caberia essa discussão. É porque é apenas uma questão formal. Exatamente. Da nomenclatura, mas a intenção, a manifestação da vontade está clara ali. Que para mim é o que mais vale nesse momento. E se é reconhecível pelo judiciário a escritura de união estável, por que não reconhecer a manifestação anterior à união estável, né? Exato. Então acho que geraria uma questão, a forma precede a matéria, né? Acho que a sua dúvida fala assim, se aquele documento seria válido se for precedido por um documento de união estável, né? Por uma escritura. Eu entendo que assim, como a lei dispõe um procedimento específico, eu não vejo como isso seria aplicável. O que eu vejo, nesse caso, que o casal deveria, então, pegar aquele documento e levar para dentro da escritura de união estável. Acho que esse seria o ideal. É discutível, então, é bem discutível. Porque, assim, por lei, o pacto, ele precisa de um casamento. Pode servir ali, talvez, como uma prova indiciária, né? Com certeza. Até porque a própria escritura de união estável não torna ela existente. Você tem que entrar depois, se for o caso, com uma ação de reconhecimento e dissolução. Né? Mas a gente está chegando perto aqui do nosso tempo limite
E aí tem uma pergunta também que tinha feito aqui que é interessante, que a gente falou sobre os regimes. E às vezes as pessoas podem ficar um pouco preocupadas, porque olha, eu vou escolher algo para minha vida toda. Eu posso alterar em algum momento o meu regime de casamento? O regime que eu escolhi lá no pacto, pode isso ou não, Renan? Vini, pode, tá? Tanto a alteração do pacto quanto do regime de bens, tá? Para facilitar até para o ouvinte, isso tem alguns requisitos, né? Não é como fazer o pacto, você vai lá, senta com o tabelião e redige. Por quê? Para dar um exemplo prático, né? Vamos imaginar que vocês escolheram o regime da comunhão universal. Você tem um patrimônio gigante porque você pegou todo o patrimônio do seu noivo, da sua noiva. Aí vocês, no meio do casamento, falam, vamos voltar para a comunhão de separação. E aí vocês vão diminuir o patrimônio de vocês. Aí você vai precisar de uma autorização judicial para isso, porque precisa verificar se vocês não estão fazendo isso para burlar, por exemplo, um credor. Terceiros. Exatamente. Né? Os terceiros, que, por exemplo, pode ser um credor, um banco, ou alguém que você está devendo, que fala, poxa, ele tinha lá 2, 3 fazendas, porque a mulher dele tinha, eu sei que comunhão universal, e aí do dia para a noite você vai lá e reduz seu patrimônio. Então tem que ter alguns cuidados, por isso que assim, é possível, mas tem alguns requisitos que precisam ser observados. Só para entrando nessa pergunta do Vinícius, então, há possibilidade, eu sei que não vai ser antinupcial, mas há possibilidade de estabelecer um pacto depois de formalizado o casamento? É possível também, viu, Lai? E isso, assim, é muito comum as pessoas falarem sobre isso, e aí se conecta muito com isso também. Ao fazer uma alteração, não vai se chamar de pacto, né? Porque aí já é um pós-nupcial, porque o pacto, a núpcias é o casamento, mas se possibilita. Existe essa possibilidade, mas como eu falei, vai ter alguns requisitos que têm que ser observados, porque a grande questão é a questão de proteção de terceiros. É assim como no registro imobiliário, você querer alterar uma matrícula por vias não comuns, né? Que o comum seria fazer o pacto antes e tudo. A maior preocupação é a segurança, principalmente de terceiros. Como a gente falou, né? Se você faz um pacto e depois você quer mudar, esse pacto muitas vezes ele é publicizado em matrículas de imóveis, em junta comercial. Sim, se você porque muda a depois, intenção do registro é tornar pública a existência desse serviço, por isso. Fico à disposição, agradeço a todos e espero ter ajudado aí com esses esclarecimentos todos. Renan, muito obrigado novamente pelas informações valiosas. Eu acredito que agora o nosso ouvinte já tem uma visão mais ampla, mais clara sobre o pacto antinupcial e sua importância para definir os rumos da sua vida individual e da sua vida enquanto um casal. Agradeço também a nossa equipe, o Lopes, a Pri, a Cal, que agora o programa vai ter um upgrade. E os nossos ouvintes que quiser participar, acompanhar, a gente está disponível lá no @podcasttod no Instagram, no e-mail também, que é o podcasttod@gmail.com. Lá você pode sugerir episódios, enviar dúvidas e também participar ativamente, comentando e interagindo conosco. Muito obrigado e até o próximo episódio.